tudo bem? Eu sou Cláudio Berçot e você está transitando pelos caminhos do imaginário. Valdo Vieira foi um dos nossos maiores sensitivos. Um dos maiores sensitivos do mundo, se é que não foi o maior. Ele conseguiu um avanço tamanho da sua consciência, o que vai lhe dar poderes típicos de um super-homem. Ele tinha uma capacidade enorme de sair do corpo, a sua consciência abandonar o corpo. O Valdo, para fazer uma viagem astral, ele iniciava essa viagem, ele fazia a decolagem em pouquíssimos segundos. Deitava na cama, dava 2, 3 respiradinhas e puf, já estava fazendo a sua viagem astral. E as viagens astral do Valdo levava para outras cidades, outros países, outros continentes, outros planetas, outras galáxias. E mais, ele não ficava restrito à dimensão tradicional, nesses lugares todos. Aqui na Terra, em outros planetas, em outras galáxias, cada lugar desse tem as suas milhares de dimensões. É um negócio muito interessante isso, porque há uma ampliação, né, da realidade vivida. Aqui onde nós estamos agora convive junto conosco milhares de dimensões. O Valdo conseguia penetrar em muitas dessas dimensões, tanto aqui quanto essas de outros lugares muito longínquos. O Valdo, quando visitava esses planetas escondidos nos escaninhos do mundo, ele coletava informações preciosas e trazia essas informações para os seus devotos. Claro que esses devotos depois, regra máxima da Conscienciologia, só acredite naquilo que você verificar, nem nas coisas que o professor Valdo fala você pode acreditar, você tem que experimentar. Experimentou, viu que era verdade, aí você acredita, porque a Conscienciologia está assentada em cima da ciência, é científico, certo? Então o Valdo trazia essas informações extremamente preciosas para os seus devotos e as colocava no seu livro. O Valdo levitava, ele ficava invisível, tem muitos relatos da invisibilidade, muitas vezes uma invisibilidade parcial. Ele curava as pessoas. O Valdo tinha eram poderes de uma magnitude e de uma graça incomparáveis. O Valdo era um mestre da telepatia e da clarividência. Ele, quando conhecia uma pessoa, ele sabia tudo sobre a vida daquela pessoa. Não somente a vida atual, mas as vidas passadas também. O Valdo de noite fazia uma viagem astral, ia lá para a Síria. Eu imagino que ele poderia ter feito essa viagem para a Síria. Acho que para a Síria ele não fez, mas estou apenas falando aqui como um exemplo, tá certo? Então faz lá para a Síria, e lá na Síria ele iria tomar contato com tudo que está ocorrendo lá na Síria. Ele saberia tudo. Toda aquela confusão lá, ele saberia tudo. E mais, muitas vezes ele sabia não somente o que estava ocorrendo. A sua clarividência era tão potente que ele já sabia o que iria acontecer. Nos seus sonhos, nas suas viagens pelo mundo astral e até mesmo desperto, Valdo Vieira conversava com os alienígenas, com os espíritos
espírito dos mortos com os serenões, essas entidades fantásticas que evoluíram tanto que foram premiadas, que agora não precisam mais reencarnar, vão viver por toda a eternidade somente como espírito. O Valdo Vieira tinha uma capacidade fantástica da psicometria. Então, se eu desse um objeto para o Valdo Vieira avaliar, o Valdo Vieira, graças à psicometria, o seu dom da psicometria falaria tudo sobre aquele objeto e sobre as pessoas relacionadas com aquele objeto. E se eu desse este livro aqui para o Valdo Vieira, Os Grandes Sonhos da Humanidade, do René Miller. O René Miller, ele tem um livro bastante interessante, bem conhecido, As Histórias dos Santos que Abalaram o Mundo, uma coisa assim. Eu comprei este outro livro dele para ler sobre Santa Teresa d'Ávila. Na época eu estava planejando uma viagem para a Espanha, que acabou não ocorrendo, acabei indo para outro país. Mas agora, em abril, vou passar umas semanas, eu, minha mulher e meu filho, nós vamos lá para a Espanha, passar 3 semanas lá. E vamos conhecer, claro, Santa Teresa d'Ávila, lá onde conviveu e nasceu a santa. E eu havia comprado esse outro livro do René, justamente para ler sobre Santa Teresa d'Ávila. Ele escreve muito bem. Bom, eu daria esse livro então para o Valdo. Valdo, diz aí o que você sabe, o que você está captando lá do passado longínquo a respeito deste livro e, claro, a respeito de mim. O Valdo seguraria o livro na mão. Eu acho que ele nem fecharia os olhos, porque ele estava muito na frente disso aí tudo. Não precisava mais, fazia de olho aberto mesmo. Mas, vamos lá. Ele pegaria o livro e falava: este livro o seu pai achou numa lata de lixo. Isso há mais de 50 anos. E o presenteou. Quando ele deu esse livro, você não deu muita bola, largou o livro lá como se fosse uma porcaria qualquer. Mas passado algumas semanas, alguns meses, você viu o livro lá, era uma tarde chuvosa, aquelas tardes entediantes de sábado, que você não podia sair para brincar lá fora, e não teve outra opção senão abrir o livro que o seu pai havia lhe dado. E quando você começou a ler, você viu que o livro era muito precioso. Valdo Vieira acertou mais uma vez, exatamente. Isso que ele falou foi uma grande verdade. Meu pai de vez em quando passava na rua e voltava com um livro. Ele pegava os livros. Não sei por que os macaenses jogavam naquela época tanto livro fora. Ele sempre voltava com um livro. E livros muito bons. Eu não sei se ele pegou no mesmo lixo, mas ele pegou um outro livro chamado História das Religiões, de um acadêmico que era pastor protestante, que é o Charles Francis Spurgeon. Escreveu História das Religiões. Este livro, que ele também achou no lixo, foi um livro que me marcou muito, porque me sedimentou ali grande parte. Apesar do sujeito que escreveu ser um religioso, ele tinha uma abordagem muito lúcida e fazia uma abordagem humana dos grandes líderes mundiais, Maomé, Moisés, Jeremias, Jesus, né? Zoroastro. Então ele me deu uma noção, eu era bem jovem, ele me deu uma noção muito grande da humanidade dessas pessoas, algo mais ou menos que eu procuro aqui fazer no canal hoje, mostrando a humanidade dessas pessoas consideradas santas, sensitivas, paranormais, pessoas muito especiais. Então ele deu uma humanidade a essas pessoas. O Valdo acertaria tranquilamente, né? Nas suas considerações, né? Sobre essa habilidade, esse superpoder dele, o poder, muito interessante, o poder da psicometria, né? O poder da psicometria. Uma outra característica do Valdo era o seguinte:
O Valdo era tão sensitivo, vocês podem procurar. Se vocês encontrarem, vocês me avisem que vídeo que é. Um vídeo no qual o Valdo está rodeado de pessoas lá na Conscienciologia, aqui na Conscienciologia, nas suas tertúlias, e as pessoas estão bombardeando ele com perguntas. Ele nunca deixa uma pessoa terminar a pergunta. Nunca. Se vocês encontrarem algum vídeo dele, do interlocutor terminando a pergunta, vocês postem aí, que eu quero dar uma conferida. Eu não encontrei, porque ele sabia que a pessoa ia perguntar. Então ele não deixava a pessoa terminar. Nem no meio da pergunta a pessoa chegava. Ele já sabia qual seria a pergunta toda, ele já respondia. Tinha que otimizar o tempo, né? Tinha que otimizar o tempo. Mas a característica mais fantástica do Valdo Vieira era a retrocognição. Ele sabia muito sobre as suas milhares de vidas passadas. Separei aqui, não todas, claro, senão nós levaríamos alguns dias. Eu separei aqui apenas um micro resumo sobre alguma dessas suas vidas. Ele viveu muitas vidas na China. Fantástico, não? Você nunca pensou assim, pô, como seria eu um francês? Como seria um chinês? Um africano, um romeno, não é? E o Valdo teve várias existências lá na China. Em uma dessas existências na China, ele foi neto de Confúcio. Foi um filósofo neto de Confúcio, tem até o nome dele aqui. É o Kongji, que nasceu e faleceu no século V antes de Cristo, certo? Então, Valdo Vieira teve várias existências na China. Tanto que o Valdo Vieira, ele já havia deixado toda a sua trajetória pós-morte. Ele já disse para onde que ele iria. Inicialmente ele iria para a China, mas depois houve uns acertos entre a alta espiritualidade e ele então vai renascer lá na África. Ele renasceu na África. Mas sobre as aventuras do Valdo Vieira depois da morte, nós vamos falar num vídeo vindouro. O Valdo Vieira nasceu também na Grécia Antiga. Teve várias existências como grego, que não poderia deixar de ser. Numa dessas existências, ele foi um juiz. Na outra, ele foi uma pitonisa, uma sacerdotisa do templo de Apolo, lá em Delfos, nas encostas do Monte Parnaso. É muito legal isso, né? Imagina você, o que você foi na outra vida? Eu fui uma pitonisa do templo de Apolo, lá em Delfos, nas encostas do Monte Parnaso. É algo muito sedutor, Muito legal essas aventuras do Valdo Vieira pelos milênios. Em uma outra vida ele nasceu na Gália, foi um sacerdote lá, um druida. E quando ele era sacerdote druida lá na Gália, a Gália foi invadida pelo demônio do Júlio César. Júlio César invadiu a Gália. E quem era companheiro do Valdo Vieira nesses tempos? Foi o também sacerdote, também um druida, o Allan Kardec. Allan Kardec, que anos depois iria fundar o Espiritismo, foi cupincha, foi amigo do Valdo Vieira e sofreram junto essa invasão pelo desgraçado do Júlio César. Sofreu na mão do Júlio César. Mas o Valdo Vieira não foi somente uma vítima dos romanos, ele próprio foi romano várias existências. Em uma delas, ele foi um renomado jurista, Emílio Papiniano, que viveu do ano 142 até o ano 212, o que vocês podem confirmar. Bota aí, Emílio Papiniano, vocês vão ver lá na Wikipédia que esse Emiliano, esse jurista realmente existiu, mostrando que o Valdo está falando a mais
pura verdade. O Valdo também nasceu em Parno, foi uma renomada médica, uma médica professora de medicina que brilhou muito. O Valdo não lembra exatamente esse período, o dia exato que nasceu e o dia exato que morreu, mas ele diz que foi entre o século X e o XIII. Lá na Inglaterra, o Valdo, em uma de suas existências, ele foi um renomado alquimista. Procurava a pedra filosofal, procurava recriar o homúnculo, procurava o elixir da vida eterna. Era um alquimista, e nessa sua existência como um renomado alquimista, ele conheceu várias pessoas muito interessantes pela primeira vez, e muitas das pessoas que conviveram com Valdo nessa vida já eram conhecidos seus de outras existências e vão se reencontrar com ele no futuro. Um deles, Eurípides Barçanufo. Sim, Eurípides Barçanufo, já falamos dele aqui no canal. Foi um mineiro que nasceu ali na virada do século XIX para o século XX, foi um jornalista, foi político, foi um educador, um espírita convicto e muito levado em consideração pelos kardecistas até o dia de hoje. É uma consciência que participou até agora, eu acredito que esteja participando intimamente da fundação da Conscienciologia, um dos amparadores do Valdo Vieira. Uma outra personalidade que o Valdo Vieira se relacionou nessa existência como alquimista e que já havia encontrado com ela antes e vai se encontrar com ela depois, porque ela vai ser até a sua própria filha, é a Serenona Monja. A Serenona Monja, portanto, é uma consciência que o Valdo já se relaciona há muitos e muitos e muitos milênios. Um outro amigo do Valdo Vieira nessa sua encarnação como alquimista foi o evoluciólogo transmentor. Os evoluciólogos trata-se de uma entidade conscienciológica muito avançada. O evoluciólogo transmentor, ele participou também ativamente da formação da Conscienciologia, né, da criação da Conscienciologia, assessorou o Valdo, ele andava pelos corredores lá, o Valdo Vieira estava dando uma palestra, daqui a pouco falou, olha quem está aqui agora, é o evoluciólogo transmentor, ele está dando uma bafejada de energias positivas aqui para o nosso empreendimento aqui, somente crescer, empreendimento espiritual, claro, só crescer. Era o evoluciólogo transmentor. Realmente o Valdo Vieira era um sensitivo de mãos cheias. O Valdo Vieira conta que certa feita estava lá passeando pela Inglaterra. Ele teve várias existências lá, dentro dessa de alquimista, muitas outras existências, né? Não posso falar de todas aqui, mas vamos lá. E ele encontrou uma belíssima árvore, exuberante, ampla, aquele tipo de árvore que parece que te abraça. Vem aqueles galhos e aqueles galhos vêm e quase que tocam o chão, né? Fazendo uma cúpula, né? E você entra ali debaixo e você parece que está em outro mundo, né? Pois o Valdo viu essa árvore e logo que ele viu essa árvore, ele se impactou com aquela visão e falou, é a terceira vez que eu vejo esta árvore. Eu vivi aqui nas redondezas duas vidas, essa é a terceira vida em que eu me encontro com essa árvore. E ele lembrou detalhe por detalhe das suas duas vidas passadas naquela região. Muitos anos depois, o Valdo Vieira sentiu uma saudade enorme da árvore e falou, eu vou lá para a Inglaterra rever a minha amiga árvore. E foi para lá, e quando chegou lá, a árvore estava muito velhinha já. A árvore estava dessomando, a árvore estava morrendo.
aquela árvore amiga já de 3 vidas. E o Valdo então se despediu carinhosamente daquela árvore amiga. Valdo Vieira, o maior sensitivo que o mundo já conheceu.